Olá, amigos do Repórter Diário, mais uma vez a nossa reportagem repercutindo os principais temas aqui dos 7 municípios da região, neste momento espaço aberto para a temática do trabalho, geração de emprego, renda e com foco na cidade de Mauá. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui em nossos estúdios com muita alegria o secretário de Trabalho e Renda da cidade de Mauá, comandada pelo prefeito Donizete Braga, o secretário Marcelo Lucas Pereira. Marcelo, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, Leandro, e você como vai? Estamos aqui, agradecemos imensamente esse convite recebido para podermos dialogar sobre essa política de trabalho e renda, né, sem a qual a gente não tem cidadania, não é? É verdade, Marcelo. E, aliás, é um tema que a gente discute com muita frequência, principalmente aqui na região do ABC, pelo que representa o setor industrial, questão de serviços, mas enfim, nós vamos pontuar isso ao longo da entrevista. Inicialmente, Marcelo, até a gente batia um papo aqui antes da entrevista e você me falava a respeito do Sistema Único de Trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que funciona essa iniciativa, o que isso representou para a cidade de Mauá. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Então, Leandro, o Sistema Único do Trabalho, na verdade, é algo decorrente das demandas apresentadas, discutidas nas conferências de emprego, trabalho decente, realizadas aí nos últimos anos. E, final do ano passado, o nosso Ministério do Trabalho e Emprego formou um grupo de trabalho com representação das diversas instituições da sociedade, então, técnicos de todas as políticas desenvolvidas pelo Ministério, Organização Internacional do Trabalho, representantes do CODEFAT, secretários estaduais de trabalho, CNI, CNC, representando os empregadores, e também 2 municípios para representar os demais do Brasil, cujos foram Mauá e Cuiabá. Então, nós tivemos a oportunidade de discutir um sistema para que a gente, de fato, consiga avançar na política nacional de trabalho. A forma com que nós desenvolvemos hoje as ações em termos de Brasil, nessa relação com o Ministério, é uma relação ruim porque dificultam com que os postos Cine eles tenham mais efetividade. O sistema ele traz um princípio da descentralização, ele garante um repasse de recursos mais adequados para que a gente tenha políticas de Estado, efetivamente, não políticas apenas de uma gestão. Estabelece uma política de cofinanciamento e relação entre os entes federados. Isso é muito bacana, porque você tem as responsabilidades específicas da União, as responsabilidades do Estado, a responsabilidade do município, mas você tem também o planejamento, que deve ser estabelecido entre as partes, e uma coisa muito bacana, que é a instituição dos conselhos. O Conselho Municipal do Trabalho, os conselhos estaduais e o Conselho Nacional. Temos polêmicas, mas conseguimos avançar bastante. O grupo de trabalho instituído entregou a proposta em abril deste ano. Ela já está no Congresso, tramitando, e está encontrando aí algumas divergências no diálogo com alguns atores, mas esperamos que seja aprovada o mais breve possível e que essas dificuldades sejam superadas. É importante reforçar esses itens, Marcelo. Qual que é o principal ponto dessa proposta? Então, nós temos citar os pontos positivos e aqueles que vemos tendo divergências. Então, do ponto de vista positivo, é o princípio da descentralização, porque todos os municípios do Brasil poderão acessar, né, essa relação direta com o governo federal para a execução da política nacional. Hoje, apenas os municípios com população acima de 200 mil habitantes. Quem tem menos acaba trabalhando na relação com os estados, né? Um outro ponto positivo diz respeito aos mecanismos de financiamento e também, como ponto extremamente positivo, a participação social, a partir da criação dos conselhos. Então, todos esses elementos, o planejamento, a participação dos conselhos, possibilitam que a gente consiga avançar, né, e ter mais efetividade social. E para ter mais efetividade social, a gente precisa ter a certeza de que esses trabalhadores atendidos são, de fato, inseridos no mercado de trabalho. E os pontos que estão, nesse momento, em conflito, aqueles que ainda não chegaram ao denominador comum, quais são, Marcelo? Então, nós temos aí um grande e grave problema,
que é efetivamente a questão dos conselhos. A política, o Sistema Único do Trabalho, ele envolve as centrais sindicais, o CODEFAT. O CODEFAT hoje ele é composto por uma representação tripartite, né, trabalhadores, governo, empresários, e precisaria abarcar também elementos da economia solidária. Só que a entrada desse novo ator acaba interferindo nessa relação capital-trabalho, esse tripartismo, e aí tem toda a discussão do quadripartismo, não é tão simples assim. Mexe com diversos interesses de empresários, de trabalhadores, de patrões, enfim. Então, isso está sendo pesado, está em discussão. As centrais sindicais pediram 90 dias para que eles possam debater melhor a questão. Auditores fiscais do trabalho também pediram um prazo aí, estão se posicionando contra também a proposta. E é preciso que, de fato, tenha mais diálogo para buscar os consensos e tentar superar essas divergências. Com certeza, Marcelo. Outro ponto também importante, Marcelo, até pegando o gancho do que foi divulgado recentemente aqui no ABC por meio do consórcio, a pesquisa do emprego e desemprego, e o número de desempregados subiu na região, principalmente devido ao fechamento de postos no setor de serviços. Queria que você pegasse isso como um gancho, até para fazer uma avaliação geral do momento que passa a cidade de Mauá e a região do ABC. Muito se fala do fechamento de postos na indústria de transformação, que é muito forte, é protagonista aqui no ABC. Como é que você tem avaliado e como é que a Secretaria tem se posicionado em relação a isso? Então, na verdade, não foram fechamentos de postos no setor de serviços, né? Nós tivemos aí a base do estudo, é a nossa PED ABC, de julho deste ano. Nós saímos de um patamar de 9,7 dos índices de desemprego para 10,6. Então, teve um aumento aí de 0,9, que significa o quê? Tivemos, se compararmos julho a junho deste ano mesmo, nós tivemos um acréscimo de 10 mil desempregados. Todavia, estamos falando de julho com um dos melhores índices da série histórica, desde 98. Se compararmos especificamente em relação ao ano passado, a julho do ano passado também, nós temos menos 20 mil desempregados na região. Então, em que pese termos tido esse aumento, não deixa de ser um julho bom neste contexto. Nós tivemos aqui, temos sim sofrido um pouco nessa questão do desemprego nos últimos meses, mas o setor de serviços, ao contrário do que alguns ventilaram, ele é que tem compensado, e Júlio mostrou isso, a perda de postos fechados, principalmente na nossa indústria de transformação. Então, foram em torno de 38 mil novos postos no setor de serviços, e só no setor metal mecânico nós perdemos quase 7 mil oportunidades, postos de trabalho. Então, realmente, a indústria de transformação tem sofrido nesse sentido, e a nós, dos municípios, a partir da Secretaria de Trabalho ou de Desenvolvimento, que tem a temática trabalho sob sua competência, dar atenção para esses trabalhadores que se encontram nessa condição de desemprego, ofertando oportunidades de capacitação profissional, sobretudo para setores que a gente sabe que esses postos dificilmente vão voltar, né? Ou mesmo, se não for o caso da requalificação, mas oportunizando orientação profissional para que eles possam se reinserir rapidamente. Nosso caso específico de Mauá, nós temos buscado uma forte parceria com o nosso governo federal. Acabamos de fechar a concessão do direito real de uso de um imóvel para que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia se instale na cidade, né? Já temos uma lei aprovada, a segunda votação foi agora no dia 25 de agosto, né? Extremamente importante para a cidade, pensar a qualificação e a educação do trabalhador para além desse contexto, né? Olhando o horizonte. Temos aí, até o final do ano, estaremos entregando o nosso centro de qualificação social e profissional também na cidade, custeado com recursos próprios, que vão possibilitar aí melhorar o nível de qualificação da população mauaense. E também junto ao governo federal, mediante o Pronatec, que é um excelente programa, uma grande iniciativa da atual presidenta, Dilma Rousseff, programa criado em 2011 e que só em Mauá já oportunizou mais de 5 mil qualificações.
E agora conseguimos avançar, inclusive, para o ensino técnico, né? Estamos iniciando, tivemos a aula inaugural recentemente, com 200 oportunidades de formação técnica em segurança do trabalho e 200 em auxiliar de enfermagem. Então, Mauá está procurando fazer a lição de casa, fazer a sua parte, fazer a nossa parte e poder ofertar aí à nossa população uma condição melhor para esse horizonte, e as empresas que nos buscarem, né, saber que vai encontrar mão de obra qualificada na cidade. Marcelo, na linha da qualificação profissional, capacitação do trabalhador, requalificação, como você destacou, você citou aí essa importante empreitada. Até o final do ano vai ser entregue o Centro de Qualificação Profissional. Como é que vai funcionar esse centro? Como é que vai ser a dinâmica dele? Então, esse centro, nós trabalhamos em forte parceria com o nosso próprio Centro Público de Trabalho e Renda, né, onde nós atendemos em torno de 500 pessoas por dia, em média, por dia, de trabalhadores desempregados. Então, à medida que vão procurar emprego, nós priorizamos para fazer o encaminhamento para esse centro, para os cursos de qualificação. E também com a nossa Secretaria de Cidadania e Ação Social, porque nós também temos um olhar e priorizamos a população que tem menos qualificação na cidade, porque queremos aproveitar esse processo que o país, muito embora no meio dessa crise, com sua dificuldade, mas ainda num cenário de crescimento, nós queremos que a população de Mauá também acompanhe esse processo e não repita o modelo que nós já conhecemos dos anos 70, quando o Brasil mais se desenvolveu, mais gerou miséria. Nós queremos que a população mauaense, acompanhando esse processo, veja o Brasil crescer e ela também se incluindo dentro do contexto. Aí serão oferecidos, além de oportunidades de trabalho, cursos? Como é que vai ser, Marcelo? Cursos de qualificação profissional em diversos setores, né, todos eles definidos mediante diagnóstico do mercado local, regional, aprovado pelo nosso Conselho Municipal do Trabalho, carga horária mínima de 160 horas, cursos realizados em parceria com instituições do Sistema S, Senai, Senac, Senat, dentre outros, e mesmo com equipe própria também. Esses trabalhadores qualificados serão acompanhados, monitorados e priorizados nos nossos processos de encaminhamento para o mercado de trabalho a partir do nosso Centro Público de Trabalho. Marcelo, e queria também retomar um pouquinho do Pronatec. Muito se fala a respeito dos benefícios do Pronatec. Para Mauá, qual que tem sido o resultado prático do programa? Fantástico. Nós temos um índice maravilhoso de colocação, um percentual próximo de 70%, o que para nós é excelente. E isso se dá pelo diálogo que nós temos com o empresariado local, né? Estamos sempre muito próximos a partir das nossas atividades, nosso Café com RH, que é uma estratégia de diálogo permanente com as empresas da cidade, e também pelo fato de que a gente tem que dar tiro certeiro. Quem não tem recurso ou quem tem pouco recurso não pode errar. Então, esse diagnóstico nos ajuda a identificar efetivamente as necessidades das empresas e ofertar as capacitações que de fato elas necessitam para fazer esse encaminhamento. Tem sido fantástico, o retorno muito bom, tanto para as empresas quanto para o centro público e os trabalhadores. É isso também que ia comentar contigo, Marcelo. Como é que tem sido o papel das empresas, esse relacionamento? A gente sabe que o poder público atua ou gerando emprego diretamente ou indiretamente, mas também como um facilitador, como um interlocutor ali, aproximando quem precisa do trabalho, a academia, no caso as universidades, e também a empresa. Os empresários têm se mostrado favoráveis a convênios, parcerias, a também investir na capacitação do trabalhador? Os empresários têm se mostrado, sim, né, têm demandado bastante o nosso trabalho para que a gente consiga, inclusive, entender melhor a necessidade disso. E a nossa principal fonte para conseguir fomentar isso e monitorar essa necessidade tem sido, como eu falei, o nosso Café com RH. Uma atividade que a gente desenvolve envolvendo os RHs de diversas empresas dos mais diversos setores, possibilitam, ao mesmo tempo, uma formação dos profissionais desse setor, mas também um espaço para que nós possamos divulgar todo o trabalho oferecido pelo nosso Centro Público de Trabalho e Renda, que é gratuito, tanto para trabalhador quanto para empregador, e com isso nós temos mais de 800 empresas
parceiras do nosso centro público. Não é pouco, isso nos deixa numa condição de os melhores postos Cine no estado de São Paulo, perdendo apenas para o poupa-tempo. Marcelo, e a discussão regional? A gente sabe que tem muita coisa aqui no ABC que extrapola o limite municipal. Como é que tem sido as discussões, a pauta, em que pese não ser todas as cidades aqui da região que tenham uma secretaria específica voltada ao trabalho? Nós temos, do ponto de vista regional, nós temos diversas discussões no consórcio intermunicipal do Grande ABC, né, no GT Trabalho, Renda e Economia Solidária. Temos buscado em conjunto um fortalecimento do sistema público de emprego, né? As cidades que operam o sistema diretamente do Ministério do Trabalho são Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema e Mauá. Nós temos discutido imensamente o nosso processo em conjunto, né? Desde a busca de recursos no governo federal, as trocas de experiências, mas também no âmbito da economia solidária, né? Estamos em discussão agora, inclusive, quanto à elaboração e realização de uma feira regional de economia solidária, como uma ação permanente, porque o mundo do trabalho não é apenas o trabalho formal, não é? Sem dúvida alguma. Marcelo, quero de antemão te agradecer mais uma vez pela disponibilidade na agenda, abrir espaço, vir aqui atualizar as informações, principalmente a você, morador, trabalhador da cidade de Mauá. E aqui foram alguns pontos. E ao longo do tempo nós vamos com certeza trazer o Marcelo novamente, pontuar, atualizar as informações, o cenário. Afinal, economia é pauta importantíssima no dia a dia. Marcelo, de antemão, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Leandro. Forte abraço aqui também aos nossos telespectadores. E atenção, trabalhador, não deixe de estudar, porque não é apenas um curso de qualificação que vai te deixar numa condição concreta do emprego, mas é seu processo de educação permanente. Eleve sua escolaridade, se qualifique sempre, porque as empresas estão sempre buscando trabalhadores atualizados e qualificados. Sem dúvida. O Repórter Diário assina embaixo. Falamos com o secretário de Trabalho e Renda da cidade de Mauá, Marcelo Lucas Pereira. E você já sabe, quer saber do trabalho, renda, o dia a dia do ABC, política, esportes, cultura e muito mais? Continue ligado aí, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.